Hoje nós vamos tratar sobre uma das obras mais polêmicas do meio libertário. O livro desafia o senso comum em questões como drogas, prostituição e comportamento. Se você não tem medo de desafiar consensos, fica aqui com a gente para mais um episódio do Fórum Indica. Meu nome é André Felipe Marchesi, eu sou o atual diretor de formação e associado ao IEE. Estamos aqui hoje com o Fabrício Camozzato, associado ao IEE, e vamos falar sobre o livro Defendendo o Indefensável, de Walter Block. Fabrício, comenta um pouco para nós sobre o Walter Block. Quem é ele? Então, Walter Block é um autor americano, ele é conhecido por defender o anarcocapitalismo, né? Ele é um libertário, membro sênior do Instituto Mises no Alabama, e ele já escreveu diversas obras aí sobre o tema, sendo a mais famosa delas Defendendo o Indefensável, que foi lançada em 1976. Portanto, é até bom saber que a obra é de 76, porque tem algumas coisas que devem ser também avaliadas no contexto daquela época. Esse livro é no mínimo polêmico, né? Comenta um pouco, então, em linhas gerais, sobre o que trata o livro. Então, o propósito do livro é defender essas figuras ou personagens, enfim, atividades que são censuráveis, seja pela lei ou pela sociedade, né? Então, são 32 dessas figuras ao todo, dentre as quais se encontram o traficante de drogas, o chantagista, a prostituta, o cafetão, o cambista e por aí vai. São 32 dessas figuras que ele tenta defender, né? Certo. E o que leva ele a fazer essas defesas, né? Quais são as premissas que o autor utiliza? Ele defende que essas figuras elas são quase que injustiçadas, né? O que acontece? No senso comum, se pensa que, olha, a atividade X é uma atividade muito ruim, logo a lei deve agir para combater essa atividade ruim. Mas isso é um julgamento moral. Para o Walter Block, a lei ela deve ser racional, né? Então, não é porque eu desaprovo certa atividade que necessariamente ela precisa ser coibida. Então, todas as análises do Walter Block são feitas à luz do princípio da não agressão, que é um famoso princípio aí, um princípio libertário, na verdade, que defende que, olha, se um indivíduo age e esse agir não causa dano a outro indivíduo ou ao seu patrimônio, é uma atividade lícita, no mínimo. Pode ser imoral, né? Tu pode não concordar com ela, mas é uma atividade que não deve ser coibida. Certo, então nesse sentido, a gente trouxe aqui algumas personas para abordar, né? Polêmicos. E uma delas é a prostituta. Então, o que o autor fala sobre a prostituição? Então, a prostituição é inclusive o primeiro capítulo do livro. E o que o Block argumenta, basicamente? Que se trata de um ato entre dois agentes capazes que fazem uma transação comercial, né, se ajusta, há uma demanda por um serviço e a prostituta fornece aquele serviço por determinado preço. Disso não decorre nenhum dano a nenhum outro indivíduo, né, nem a propriedade, nem um dano ao indivíduo em si. Então, não é uma atividade que deveria ser coibida ou, né, enfim, censurada. Inclusive, o próprio Walter Block menciona no livro que ele não concorda com a atividade, ele não acha moral, né, enfim, prestar o serviço ou se utilizar dele, mas ele não acha que deve ser censurado. Nesse sentido, tem uma outra persona que ele traz, que é o agiota, que é meio discriminado também atualmente na sociedade, mas o autor defende, né, o exercício dessa função. Por quê? Exatamente. O agiota é aquele cara que basicamente empresta dinheiro para as pessoas a taxas de juros abusivas, digamos assim. E o problema pro Block é justamente essa sensação de abusividade dos juros. Por quê? Para tu considerar que os juros são abusivos, tu tens que partir da premissa de que existe uma taxa de juros justa, o que na verdade não existe. A taxa de juros é o que eu pactuar contigo, que é o necessário, né? Então, atualmente no Brasil, em vários países, há leis que combatem as altas taxas de juros, que proíbem que um ente privado não, enfim, cadastrado perante o sistema financeiro empreste dinheiro para outro a uma taxa abusiva. Mas o Block argumenta que isso é, inclusive, prejudicial para a sociedade e principalmente para os mais pobres. Por quê?
os mais pobres muitas vezes não conseguem acessar um crédito numa instituição financeira que forneceria juros mais baixos. Então, essa pessoa ela não tem alternativa, né? Ela acaba não tendo acesso a dinheiro. Isso é um problema em várias situações. Vamos pensar numa situação em que eu tenho um familiar que está com problema de saúde, precisa se submeter a um procedimento, né? E eu preciso de dinheiro, mas eu sou pobre. Eu não consigo obter um empréstimo de um banco, por exemplo, porque eu não tenho bens para dar em garantia. Então, se eu não consigo empréstimo do banco, o meu familiar está sujeito à morte. Se eu tivesse acesso a um empréstimo a um juro alto, eu poderia pegar o dinheiro e fazer o procedimento. E outro argumento que ele usa é que se fosse legalizada a agiotagem, digamos assim, mais pessoas entrariam nesse mercado, o que levaria os juros a também baixar em virtude da concorrência. Muito interessante. E o autor também traz um mercado, talvez, muito discriminado hoje em dia, que é o mercado das drogas, né? O mundo das drogas, questão de tráfico, de uso, né? O que tu poderia comentar sobre esse assunto? Sim. O que o Bloch argumenta sobre isso? Ele diz que, na verdade, não são os efeitos do uso da droga em si que causam um prejuízo para a sociedade. São os efeitos reflexos disso. Por exemplo, ele usa muito a heroína como um exemplo. Tá? A heroína é uma droga que ela é muito cara. E por ela ser proibida, ela é ainda mais cara. Como as pessoas que normalmente usam esse tipo de droga são jovens, que ainda não estão no mercado de trabalho, que não têm dinheiro, a alternativa que eles têm para fazer o uso da droga é a criminalidade. Então eles praticam crimes para conseguir obter o recurso para usar a droga. Então a defesa que ele faz é, olha, o uso da droga em si, pela mesma linha do princípio da não agressão, não agride ninguém, a não ser eu mesmo, mas eu tenho o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de consumir o que eu quiser, assim como uma pessoa pode tomar Coca-Cola o dia inteiro, se assim entender, né? Mas a polêmica não para por aí, né, Fabrício? Quais outros personagens tu poderia destacar pra gente que são importantes aí na obra? Tem um ponto que é bem interessante, que é a defesa que ele faz sobre quem joga lixo no chão. Essa é uma que, quando eu li no sumário, eu fiquei muito curioso sobre como ele faria essa defesa. E ela se subdivide em 2 pontos. Existe a pessoa que joga o lixo num chão privado, tá? E essa pessoa, pela linha de raciocínio do Bloch, faz todo sentido a defesa dela. Por quê? A partir do momento que tu entra num restaurante ou num estádio de futebol, tu pagou o ingresso, tu vai consumir dentro daquele ambiente privado, já está no custo do teu ingresso ou da tua comida, do teu consumo, o custo de limpeza do local. Porque o dono do local precisa receber novos eventos, obviamente ele não vai deixar tudo sujo. O que ele gasta para fazer a defesa, ele repassa para o consumidor, certo? Então, quem joga o lixo no chão privado não é um problema. A questão é que ele defende também quem joga um lixo no chão público, né? E aí ele argumenta que, da mesma forma, né, não haveria uma agressão, não haveria uma infração a um direito de um indivíduo ou a propriedade de um outro indivíduo. Mas nesse ponto eu discordo, porque, enfim, eu não sei como é que era nos anos 70, mas hoje, se todo mundo resolver jogar lixo no chão, na rua, provavelmente vai entupir o saneamento, isso vai ocasionar alagamentos, e alagamentos vão prejudicar a propriedade alheia de pessoas que não tinham nada a ver com isso. Então acho que nesse caso ele se passou um pouco, mas é até interessante que o próprio Walter Bloch, ele comenta que de lá para cá, já fazem mais de 50 anos, enfim, ele mudou de ideia sobre várias coisas e espero que essa tenha sido uma delas. Bom, Fabrício, se tu puder então destacar uma lição pro pessoal aí que tu tirou do livro. Claro. Bom, esse livro, ele, como tu mencionou, ele foi muito polêmico, ele dividiu, inclusive, libertários, há quem concorde, quem discorde, mas o interessante, que acho que todo mundo concorda, é que o exercício feito pelo Walter Bloch de nos fazer pensar sobre essas figuras, esses personagens que, enfim, até então as pessoas não raciocinavam sobre eles, não pensavam sobre eles, atividades tabus, né? Então, esse exercício de refletir um pouco mais sobre se elas são boas ou não é muito válido em qualquer cenário, né? Com certeza. Terias alguma indicação de livro aí nesse sentido? Sim, o Walter Bloch lançou o Defendendo o Indefensável 2,
tá? É um livro que só tem em inglês, mas para quem se interessar, ele defende lá mais um monte de figura controversa. E também ele tem um livro em que ele só fala sobre o chantagista, né? Que também é uma questão bem polêmica. Bem interessante. Bom, quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, quero pedir que deixem seu like, se inscrevam no canal do Fora da Liberdade e ativem as notificações para receberem sempre um alerta assim que a gente publicar conteúdos novos. Muito obrigado e até a próxima.